dia, bom dia, bom dia! Ei, agora sim, começando mais um Café com Consciência aqui com vocês. Essa sexta-feira linda, hoje com o sol maravilhoso, tava com frio, até tive que trocar de blusa, colocar uma blusa menos quente. Coisa boa, né? Estamos aqui, eu diretamente de Presidente Prudente, iniciando um Café com Consciência muito especial, que tem como tema, nós vamos falar sobre eu moro com meus pais, eu cuido dos meus pais, eu não me afasto dos meus pais, eu quero cuidar dos meus pais, né? Tem até aquela canção do Renato Russo que fala, vou cantar uma parte maior aqui pra gente ir conectando, né? Que depois eu tive vários insights hoje de manhã pensando nessa música e como, além dela trazer uma reflexão sistêmica pra gente, ela também traz alguns movimentos de crenças limitantes que faz com que a gente fique apegado aos nossos pais. E daqui a pouco eu vou falar para vocês quais são os sintomas de quem mora com os pais. Você pode não morar com seus pais fisicamente falando, mas a gente mora com os nossos pais na alma. E existem alguns sintomas que eu estava meditando agora de manhã, eu refleti, falei, cara, tem muitos sintomas que mostram que a gente mora com os nossos pais no nosso coração. O que representa quando a gente mora com os pais no nosso coração? Tudo aquilo que faz com que a gente, de alguma forma, crie situações para que a gente não se afaste deles, para que a gente não vá viver a nossa vida, para que a gente não vá construir a nossa jornada, para que a gente não vá, enfim, fazer aquilo que a gente nasceu para fazer, né? E a gente vai fazendo isso de várias formas, daqui a pouco eu falo aqui para vocês, tá bom? Mas antes disso, vamos fazer os convites aqui, chamar o pessoal para vir, né, para essa live. O Instagram mudou bastante coisa aí esses dias, então se a gente não convida as pessoas não sabem que a live está acontecendo, tá? Então, eu vou te convidar também a multiplicar esse conteúdo, se você acha que esse tema de hoje, né, eu moro com meus pais, e o além do aparente de morar com nossos pais, que é o que nós vamos falar sobre isso, né, hoje, então manda aí para os seus amigos, convida não só quem está online, manda ali, até porque muitas vezes eu falo aqui para vocês, né, quando a gente encaminha ali, às vezes a pessoa ela não vem assistir na hora, às vezes ela não vai nem assistir nada comigo, mas ela vai acabar recebendo informações a respeito de constelação familiar, de desenvolvimento pessoal e tantas coisas, né? Então, te convido a multiplicar esse conteúdo também. Nossa, eu quero multiplicar para todo mundo aqui. Eu vou mandar só para mais algumas pessoas e aí eu já começo, então, a nossa conversa bem gostosa aqui com vocês, tá bom? É que dá vontade de mandar para todo mundo, né? Aqui, eu mandei para mais algumas pessoas e vamos em frente, então, tá? Depois eu entro aqui e mando mais um pouquinho. Então vamos lá, bom dia mais uma vez, bom dia. Eu vou escrever aqui o título, não é esse o título que está escrito no folder, mas é o título que me ocorre de colocar aqui para quem chegar saber o que nós estamos falando, tá? O além do aparente de morar com os pais, que na verdade eu vou colocar no coração. Por quê? Porque muitas vezes a gente nem imagina que está de coração morando com os nossos pais e a nossa vida não está fluindo porque lá na nossa alma, nossa criança não quer sair de casa. Ela ainda tem as suas demandas, ainda tem as suas questões, ainda acha que os pais devem alguma coisa para ela, ainda acha que deve alguma coisa para os pais, que eu acho que uma das questões mais pesadas é essa, inclusive, né? A nossa criança achar que deve algo para os nossos pais. Eu tenho atendido muitas pessoas, inclusive pessoas mais velhas que têm chegado para mim, pessoas assim, de 60 anos, de 50 e poucos anos, né? Eu atendo muitas pessoas que depois dos 30, 35, até 45 anos tiveram que voltar para a casa dos pais, fisicamente falando. Mas quando a gente fala de morar com os pais, não é fisicamente necessariamente, tá? E é sobre isso que nós vamos falar. Então eu estava refletindo na canção de Renato Russo hoje de manhã. Bom dia, Rô, que bom que você veio. Bom dia, Luiz. Sejam bem-vindos, tá? Então eu estava lá refletindo. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tranquila a internet aqui? Tá tudo certo? A Leila chegou, a Flavinha, a Mariana, né? Então tá, vamos lá. Então eu tava refletindo naquela canção do Renato Russo que diz, né? Vou um pouquinho antes. Você culpa seus pais por tudo. Isso é um absurdo. São crianças como você. E o que você vai ser quando você crescer? E aí depois vai falando, me diz por que o céu é azul, me explique a grande fúria do mundo. São meus filhos que tomam conta de mim. Olha aqui,
delicado isso. São meus filhos. São coisas que foram ensinando a gente, inclusive, tá? Eu moro com a minha mãe, mas meu pai vem me visitar. Eu moro na rua, não tenho ninguém. Eu moro em qualquer lugar. Quem assistiu as últimas lives sabe que a gente falou sobre sair de casa, morar na rua. A live da semana passada, inclusive, eu falei muito sobre isso. Vale a pena ver de novo, tá? E aí, eu moro na rua, eu moro em qualquer lugar. Já morei em tanta casa que nem me lembro mais. Eu moro com meus pais. Né? E aí, olha o refrão da música, diz assim: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Ai, que lindo, que maravilhoso, é isso mesmo, Paulo, a gente tem que amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Que incrível que é isso, tá. Gente, hoje de manhã me deu um insight. Eu falei, essa canção, se a gente não tomar cuidado, ela cria uma crença limitante bizarra na gente. Por quê? Vamos recapitular com a tia Paulinha. Lembra que eu sempre falo para vocês que nós temos 3 sentimentos de base da nossa criança machucada? Todo mundo tem uma criança machucada dentro de si. Todo mundo. Não vem que, a Sueli acabou de entrar aqui. Eu não tenho uma criança machucada, não. Eu tô bem resolvida com a minha criança. Mentira. Eu tô 10 anos, 12 anos me tratando com constelação familiar. Estou me tratando com vários movimentos aí do sistêmico, agora com Access Consciousness e Theta Healing e o que mais é possível nessa vida. E a minha criança machucada vira e mexe, dá o ar da graça e fala, uhul, eu vou reinar aqui, tá? Então, todo mundo tem uma criança machucada. Existem 3 sentimentos de base, que você pode escrever aí, que são quais? Quem lembra? Rejeição. Isso, segundo Paula Castanho-Vaz, de vários estudos que eu fiz, eu peguei um macro desenho dos estudos que eu fiz e trouxe para um movimento mais simplificado, conforme a minha perspectiva, tá? Então, eu digo que nós temos a rejeição, nós temos o abandono, pode escrever aí, tá? Rejeição, abandono e a culpa. Todo mundo tem, todo mundo tem. Não vem falar que você não tem, não, é que todo mundo tem. Paula, mas minha mãe me amou tanto, meu pai me amou tanto, mas eles me planejaram, eles me fizeram lá, eles contaram a tabelinha para poder engravidar e nananã. Eu sou muito querida, eu não sou rejeitada, jamais eu sou rejeitada. Mas todas as crianças dentro da barriga da mãe passaram por situações físicas que fizeram o sistema nervoso identificar como rejeição. Perceba isso. Passaram por situações físicas. O útero se contraiu porque a mãe se assustou, porque a mãe sofreu um acidente, porque a mãe ficou com medo de morrer, porque o pai não ficou perto da mãe e a mãe ficou triste por causa disso. O sistema nervoso da criança identificou aquilo como a rejeição, tá? E aí, depois que essa criança sai da barriga da mãe, o que acontece? Ela vai ficar fora da barriga da mamãe, então ela não tá mais naquele quentinho. Ela depende do cuidador. Ela depende que alguém dê mamar para ela. Pode até não ser a mãe, não tem problema se não for a mãe, né? Porque às vezes a mãe não tem leite, N coisas acontecem, que são sistêmicas, físicas e tudo mais. Mas não importa isso. O que importa é que todas as vezes que o cuidador sai de perto dessa criança, a criança acaba achando que ela foi abandonada. O sistema nervoso dela, não cognitivo. A criança não sabe identificar o que é uma coisa, o que é outra. A criança não sabe ainda dar nome para as coisas. Entende? Então, o sistema nervoso dela identifica que, no momento em que o cuidador se afasta, ela está sendo abandonada. Ótimo. E aí, não contente com isso, conforme a criança vai aprendendo a falar, principalmente após os 3 anos de idade, ela já começa a dar nome para as coisinhas, ela já sabe identificar o nome das coisas, ela já começa a associar o que é uma coisa, o que é outra, ela vai ouvindo as coisas, ela vai ouvindo os significados das coisas. O que acontece com essa criança? Ela começa a se sentir culpada. Coisas clássicas que uma criança sempre vai ouvir, tá? Sempre, sempre. Você pode ouvir diferente, mas você sempre vai ouvir de um cuidador, que tá alguma coisa do tipo, a mãe casou porque engravidou, o pai casou porque a mãe engravidou, a mãe deixou de fazer alguma coisa porque engravidou, o pai deixou de fazer alguma coisa porque engravidou, o casamento dos pais aconteceu tal coisa porque eles tiveram filho, sabe? A gente sempre vai ouvir coisas desse tipo. Não é por maldade que os nossos pais falam isso, os nossos cuidadores falam isso, mas eles vão falar porque eles também aprenderam a falar assim e assim por diante, 5, 6, 7, 8. Entendeu? Só que daí o que acaba acontecendo? Todos nós temos essa base,
que é essa dor de base que faz com que a gente busque incessantemente, arduamente, gritantemente, desesperadamente se sentir pertencente, se sentir parte, se sentir amado. E o que a gente faz para se sentir amado é que é o grande pulo do gato. Porque daí o que a gente vai fazendo? A gente pode escrever aí, a gente cria um personagem. A gente literalmente cria um personagem, porque como a gente está se sentindo rejeitado lá na nossa criança machucada, como a gente está se sentindo abandonado, como a gente está se sentindo culpado, como se não tivesse feito. Né? Eu sempre comento com vocês que uma coisa que eu tratei bastante em terapia, mas eu gosto de trazer o exemplo, que hoje já é mais bem resolvido para mim, mas de vez em quando minha criança ainda lembra. Daí eu falo, opa, deixa eu cuidar da minha criança e contar um segredinho aqui para ela que não é bem assim. Né? Mas a minha mãe, ela dizia que ela não foi fazer mestrado na Itália porque ela engravidou de mim. Então, na minha cabeça, eu estraguei a carreira da minha mãe. Entende? Existiu um momento na minha vida que eu fui absolutamente workaholic. Hoje eu tenho muito mais equilíbrio com o trabalho, eu gosto de trabalhar. Trabalho é uma coisa para mim importante, é uma benção, como diz até o Furlaneto, que é um grande amigo psicólogo. O trabalho é uma benção, eu amo trabalhar, eu amo produzir conteúdo, eu amo estar aqui com vocês, eu amo atender, eu amo fazer um monte de coisa que só de falar me arrepia. Só que eu fui workaholic. O que é workaholic? Não tem mais vida. Workaholic vive em função do trabalho. E por que eu fui workaholic? Depois, né, estudando, percebendo, observando os meus comportamentos, porque eu morava com os meus pais na alma. Até fui morar em Florianópolis, fui morar longe, fui morar distante, mas na alma eu morava com os meus pais. Porque no fundo, o que a minha criança dizia? Se você não fizer pela tua mãe, se você não exercer esse sonho que a tua mãe tem, você não vai fazer jus à sua vida. Então, sintomas clássicos. Vamos falar sobre isso, que eu acredito que isso é o mais importante aqui agora, até para você identificar se você mora ou não mora com seus pais. Tá? Morar com os pais além do aparente, mais uma vez, repetindo aqui, inclusive para quem está chegando, não é morar fisicamente com os seus pais. Morar com os pais, na alma, no além do aparente, é tudo aquilo que faz você, de alguma forma, estar no movimento sempre de voltar para casa. Então, sintomas de quem mora com os pais. Um sintoma importante, não consegue dizer não para as pessoas. Está sempre se perdendo de si mesmo, não consegue ter um posicionamento. Sintoma de quem mora na alma com os pais. Morre de medo de ser rejeitado nos lugares, morre de medo das pessoas não gostarem do que você está fazendo, não consegue ir adulta para os seus projetos. Por exemplo, você vai lá e vai fazer uma apresentação no seu trabalho. E aí você fica em pânico, achando que se as pessoas não gostarem do seu trabalho, meu Deus, você vai morrer. Esse dia eu estava atendendo uma cliente que ela falou, Paula, eu tô com uma sensação de morte, porque me deram feedback negativo no trabalho, e eu tô querendo ir embora, eu tô querendo sumir, eu tô querendo trocar de trabalho, eu tô querendo trocar de carreira, eu não tô dando conta disso. Por quê? Porque na alma, essa criança ainda mora com os pais, ainda acha que deve alguma coisa para os pais, ainda acha que o pai deve alguma coisa, que a mãe deve alguma coisa, tá? Outro sintoma, só vai para relacionamentos com pessoas indisponíveis. Vai para o relacionamento, começa a se relacionar e de repente aquela pessoa não está disponível. Mas por quê? Porque essa pessoa também não está disponível. Então essa pessoa, ela tem ali, ela está casada com os pais ainda, às vezes ela está casada com o pai, porque ela entrou no lugar da mãe. Depois eu vou esmiuçando um pouco mais essas coisas, tá? Mas às vezes ela tá casada com o pai porque ela entrou no lugar da mãe, porque a mãe tinha uma dor muito grande, a mãe ficou indisponível. Aí a mãe olhou para trás, aí a mãe ficou lá no movimento de alma, de cuidar de uma dor da família, das mulheres da família, e aí esse lugar ficou vago. E aí esse lugar ficou ali, aí fala, gente, o que eu faço com esse lugar? A criança sempre sacrifica pelos pais. Inclusive você que tem filhos, saiba disso, tá? Os sintomas que os seus filhos fazem são necessariamente sacrifícios de alma inconscientes, obviamente, que essa criança está fazendo em função de você ou do papaizinho dele ou da relação de casal de vocês. E a gente fez isso e continua fazendo isso enquanto a gente não está consciente, tá? Então, essa filha fica casada com o pai porque ela entrou nesse lugar da mãe. Ela entrou ali para substituir esse lugar e esse pai tomou ela como esposa na alma. Né? Então, o que acontece com essa mulher? Ela está casada com o pai, ela é a filhinha do papai, a gente fala no olhar da constelação familiar. Então, não tem espaço para alguém ficar com ela. Eu fui filhinha do papai muitos anos da vida, tive que fazer muitos processos de cura.
né? E a gente está sempre no processo, a gente está sempre no movimento. Mas qual é a característica principal de uma filhinha ou de um filhinho do papai? Vai para os relacionamentos rápidos. Inclusive, um sintoma clássico de quem ainda mora com os pais na alma é que vai para relacionamentos rápidos. Por quê? E até relacionamentos rápidos com trabalho também, tá? Eu, por exemplo, eu ficava 3 meses em trabalhos e relacionamentos. Quando eu estava lá na época da faculdade, 2000 e tanto, eu fiz até uma terapia uma vez, que daí a minha psicóloga, que ela me ajudou a perceber, ela falou, você percebeu que você fica só 3 meses em tudo? Sabe por que eu ficava só 3 meses em tudo? Porque 3 meses era o tempo suficiente para as pessoas gostarem de mim e não verem as minhas máscaras, não verem as máscaras, não verem as minhas sombras. Se a pessoa ficasse mais de 3 meses comigo, eu não ia aguentar sustentar aquela perfeição toda, né? Eu até brinco com vocês muitas vezes, falo assim, a pessoa tá lá, como é que fala? Começando um relacionamento de casal, tá? A mulher tá começando um relacionamento de casal, ela se depila, e faz a unha, e arruma o cabelo, e bota cílios, e faz não sei o que, nananã, né? Sempre lindinha, só que vai morar junto, cara, vai ter que esperar o pelinho crescer, a menos que você faça laser, né? Mesmo assim, vai ter dia que enfim, tá indisponível, vai ter dia que tá com TPM, etc. Mas a pessoa que ainda mora com os pais na alma, ela não consegue dizer não, ela se violenta. Ela deixa o outro violentar ela, inclusive, para ela não correr o risco de não se sentir amada, para ela não correr o risco de se sentir rejeitada, para ela não correr o risco de se sentir abandonada. Entende? As pessoas que moram com os pais na alma não têm coragem de arriscar. Até arrisca, mas vai até um ponto. E aí o que acontece? Arrisca, entre aspas, vai lá e abre um negócio. Só que daí cria dependência. Ou cria dependência dos funcionários com ela mesma, cria dependência dos sócios, parceiros com ela, ou ela com os sócios, né? Essa pessoa, ela acaba fazendo coisas porque ela precisa tanto ser amada que ela consegue, inclusive, contratar de alma parceiros que vão trair, que vão roubar, ou que estão indisponíveis, que vão dar mais trabalho do que solução para ela, né? São sintomas das pessoas que ainda moram com os pais na alma, tá? Que mais? São pessoas que vão para a vida, vão trabalhar, mas não vão pegar dinheiro. Até pegam o dinheiro, mas não conseguem segurar o dinheiro, não conseguem manter o dinheiro. Então são movimentos da alma dessa criança que fazem com que a alma dela está sempre buscando um jeitinho de voltar para casa, de ficar pequena. Inclusive são pessoas que ficam muito doentes, que precisam de pessoas para cuidar delas, que vira e mexe precisa estar sendo cuidada. Por quê? Porque na verdade essa pessoa ela tem esse movimento de eu só consigo ser cuidada se eu adoecer. Percebe? Não consegue pedir ajuda antes, não consegue se colocar vulnerável antes, porque se colocar vulnerável é se colocar fraco. Se colocar fraco, alguém pode ir embora. Então, gente, eu tô falando aqui de vários sintomas, talvez você possa ter identificado algum desses sintomas com você, tá? Se você depois quiser voltar nessa live, ela vai ficar gravada, você pode tomar nota. Eu mesma veio muitos insights agora de manhã para mim, muitos insights, muitos insights. E depois eu quero voltar nessa live, eu vou escrever esses sintomas e eu vou trabalhar mais profundamente nesses sintomas, porque hoje, a hora que eu me percebi, eu falei, cara, tem muita coisa que faz a gente voltar, querer voltar para casa, né? Querer voltar para os nossos pais. Mas por que isso acontece? Porque então, com esses sentimentos pesados que a gente tem da nossa criança machucada, que eu falei para vocês, e que estão na base do nosso relacionamento com a vida, que são a rejeição, o abandono e a culpa, nós saímos para a vida achando, ou, escreve isso que isso é bem importante, tá? A gente vai para a vida achando ou que os nossos pais nos devem algo, ou que nós devemos algo para os nossos pais. De qualquer forma, de alguma forma, por alguma razão, por conta das experiências que você teve lá atrás, que ficaram registradas no seu inconsciente, através da rejeição, do abandono e da culpa, em algum momento da sua vida, ou em muitos momentos, ou até hoje, ou até morrer, você vai achar que ou seus pais te devem algo, ou você deve algo para seus pais. E no eu devo algo para os meus pais, tem esse movimento de gratidão. É como se o tempo todo eu quisesse devolver algo para os meus pais. Esses dias eu estava atendendo uma pessoa que ela disse o seguinte para mim, Paula, eu pago tudo para os meus pais. Eu dou um jeito de pagar. Eu pego meu marido, eu pego minhas economias, eu pego as minhas reservas, mas eu pago tudo para os meus pais. Eu pago plano de saúde, eu pago
farmácia, eu pago despesas da casa, porque assim, nossa, os meus pais, quando eu era mocinha, que eu tive um problema muito sério, eles cuidaram de mim, eles fizeram as coisas para mim, e aí assim, eu me sinto muito grata aos meus pais. Eu não sei como terminar de pagar essa gratidão para os meus pais. Como que essa pessoa está na vida, na verdade? Ela está como uma criança. Ela não consegue, ela até pode estar casada, ela até pode ter um trabalho e tudo mais, mas ela está como criança na vida. Ela ainda acha que deve algo para os pais. E esse sentimento de achar que deve algo para os pais faz com que ela não tenha plenitude na vida. E a mesma coisa acontece quando você acha que seus pais devem algo para você. E por que a gente normalmente acha que os nossos pais devem algo pra gente? Porque a gente questiona a relação de casal deles. Quando eu questiono a relação de casal dos meus pais, mas meus pais não são nem casados, ou meus pais são casados a vida inteira, estão juntos e nunca se separaram. Não importa qual é o status de relacionamento dos seus pais, todos nós aprendemos a julgar o relacionamento de casal dos nossos pais. Concorda? Na verdade, todos nós aprendemos a julgar tudo, em todo mundo. E um dos sintomas, inclusive, de quem ainda mora com os pais é ficar se comparando às pessoas, se comparando aos pais, porque eu sou melhor, porque fulana é melhor, porque eu sou melhor do que fulana. Porque esses dias eu estava atendendo uma cliente, daqui a pouco eu volto, tá? No que eu estava falando. Esses dias eu estava atendendo uma cliente que ela falou assim, Paula, vira e mexe, eu dou um jeito de furar os olhos das minhas amigas. Eu tô lá, sei lá, eu tô vivendo uma história de amizade, e aí de repente alguém vai lá e fica com alguém, e aí parece que o cara sempre gosta de mim, aí a hora que eu vejo eu tô com o cara, e aí eu furei o olho de uma amiga. Por que isso acontece? Aí a gente fez até uma verificação, eu deixei até a verificação aqui pra gente olhar, que foi esses dias que eu fiz esse atendimento, e aí ali a gente foi olhar o que estava por trás desse comportamento dela, o que estava por trás dela então ficar como a traidora, né? Que daí ela sempre ficava com os caras que as amigas estavam ficando. A gente entra no lugar de amante, inclusive. Quando a gente mora com os nossos pais, quando está casado com os nossos pais, a gente entra no lugar de amante ou então arruma pessoas comprometidas, porque não está disponível. Mas aí a gente fez a verificação, aí eu coloquei na verificação se ela estava disponível, se ela não estava disponível, se ela estava fugindo de alguma coisa do passado, se ela estava numa ilusão de criança, precisando de apoio, mas não, né, como se ela estivesse buscando pai e mãe nessas questões, se ela estava contratando um abuso ou repetição de padrão, se ela estava no ego, só no ego, assim, no sentido de, eu sou melhor e tal, né? Se ela estava buscando provar que ela era humana, porque muitas vezes a gente faz esse movimento também, né? A gente se sabota porque a gente está muito acima, é como se todas as pessoas estivessem olhando a gente como uma perfeição e na verdade a gente esteja querendo provar a humanidade. Então a gente faz movimentos na vida que é como se fosse para se denegrir, para as pessoas verem que a gente é humano. Eu fiz isso muitas vezes, isso é uma das coisas que eu mais faço quando eu estou fora da luz. A hora que eu vejo, eu estou ali me denegrindo, achando que eu sou menos e tudo mais, porque isso é um movimento, gente, eu falo bastante de mim, inclusive nas lives, para vocês verem que assim, humanidade é uma coisa que todo mundo tem, né? E se a gente não estiver atento, eu sempre vou ter problemas, você vai ter problemas, a gente vai sair da luz e vai para a sombra, vai para o lado obscuro da força, muitas vezes na nossa vida, todos os dias da nossa vida, só que quanto mais consciência a gente tem, mais rápido a gente volta, né? E aí eu coloquei também ali na verificação a comparação e o julgamento em relação às pessoas. E ela estava nesse movimento, né, de tentar se colocar humana, que as pessoas vissem ela como humana, mas também estava se fazendo uma comparação. Por quê? Porque no caso dessa cliente específica, ela estava num movimento em que ela tem uma dor tão grande por conta da questão dela, principalmente com a mãe, que ela faz como se assim, é como se ela fosse mãe das pessoas. Ela questiona a mãe de todo mundo. Como ela se sentiu rejeitada e abandonada pela mamãezinha, porque a mamãezinha dela morreu muito cedo, então o que ela faz? É como se ela fosse para as relações, o problema dela não é nem com os homens. Ela não fica com os homens das amigas, né? Ela não trai as amigas porque ela quer os homens. Ela trai porque ela quer mostrar como que se faz. E a gente chegou a essa conclusão junto, foi muito interessante. Ela trai porque ela quer falar, é como se ela fosse a mãe daquela menina. Ó, o negócio é o seguinte, você tá sem mãe aqui, eu vou te ensinar como é que faz, filhinha. Então ela entra num movimento muito pesado nas relações de amizade e a gente foi fazendo uma percepção bem profunda, lógico, eu tô falando aqui do resumo, do final,
do negócio, né? Mas a gente foi fazendo uma reflexão bem profunda de que, na verdade, ela se colocava nesse lugar de traindo, porque é como se ela quisesse dar uma lição de moral. Mas essa lição de moral tem a ver com ela questionar a maternidade da mãe da amiga e achar a amiga fraca, achar a amiga descompensada, achar a amiga precisando de uma orientação. E aí ela vai ao sacrifício como se ela tivesse indo ao sacrifício em relação à dor dela, que é a dor de ter sido abandonada, rejeitada, na sensação de criança, óbvio que isso nem é verdade, né? A mãe morreu, mas na alma dessa criança ela achou que a mãe foi embora muito cedo e ela não superou tudo isso. Então veja quantas coisas acontecem, né? Porque na alma a gente ainda acha que ou nossos pais nos devem algo, o resumo de tudo é, ou eu acho que os meus pais me devem algo, ou eu acho que eu devo alguma coisa para os meus pais, ou eu questiono a relação dos meus pais, a relação de casal dos meus pais. São três coisas, na verdade, embora eu questionar a relação de casal dos meus pais, está na base de ou eu achar que os meus pais me devem algo, ou eu achar que eu devo algo para os meus pais, tá? Na música que a gente estava falando, que fala, né, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Eu estava refletindo sobre isso agora de manhã, eu falei, cara, que louco isso, né? Porque o que essa música traz pra gente? Ela traz o lado obscuro da nossa relação com os nossos pais, inclusive. Ela traz o lado obscuro da nossa relação com as pessoas. Porque ela vem, inclusive, de uma crença religiosa que fala, porque isso aí vem da Bíblia, inclusive, né? Mas ela vem da distorção de uma crença religiosa, tanto de é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, que faz com que a gente, muitas vezes, na ilusão de criança, ache que a gente tem que, como eu posso dizer, que a gente tem que viver tudo hoje, tipo o Carpe Diem que fala, não, tem que viver tudo hoje porque, cara, sei lá, se eu vou estar vivo amanhã, então eu tenho que amar as pessoas como se não houvesse amanhã, viver tudo como se não houvesse amanhã, então eu não tenho que ter compromisso, eu não tenho que ter responsabilidade, não tenho que fazer nada, e eu vou viver aqui, né? Então esse é um dos movimentos que essa crença traz para nós. E aí também tem a outra crença que está bem diretamente relacionada a isso, que é amar ao próximo como a ti mesmo. E muitas vezes esse amar ao próximo como a ti mesmo faz a gente distorcer a nossa relação com as pessoas. E como a gente já tem toda essa relação de culpa, abandono, rejeição, o que acontece com amar ao próximo como a ti mesmo? E é preciso amar a todos como se não houvesse amanhã. Eu acho que eu tenho que cuidar dos meus pais. E ainda tem honrar aos pais, né? Que está escrito na Bíblia, honrar aos pais. Honrar aos pais é uma coisa absolutamente distorcida. A gente acha que honrar os nossos pais é ficar cuidando deles, é ficar pagando as contas deles, é ficar morando com eles, é ficar rodeando eles, é ficar do lado de um ou do lado de outro. É pegar, por exemplo, tem muitos clientes que falam assim, Paula, eu moro com os meus pais ou eu cuido dos meus pais, eu deixo de ganhar dinheiro para poder ficar na casa dos meus pais, enfim, pessoas que não têm coragem de sair da casa dos pais, ou que depois de mais velho vieram morar com os pais, ou já estão morando com os pais e falam, não, mas não tem problema, eu ganho meu dinheiro, não tem problema, eu fico lá só para poder cuidar do meu pai ou cuidar da minha mãe. E na verdade, o que essa pessoa está fazendo? Ela está considerando que essa mãe com quem ela mora, ou esse pai com quem ela mora, não dá conta do próprio destino. Está considerando que a mãe e o pai e dessa mãe, ou seja, seus avós, não deram conta. Como se eles também fossem muito fracos, como se eles também, enfim, não tivessem feito o papel deles. É muito sério isso. E aí essa criatura vai morar com esse pai, com essa mãe, ou vai sustentar esse pai e essa mãe como se fosse o pai e a mãe. Escreva aí, toda desordem gera compensação. Mas, Paula, qual o problema de morar com os meus pais? O problema de você morar com seus pais? Qual é o problema de eu pagar as contas dos meus pais, de eu dar dinheiro para os meus pais? O problema é que enquanto você faz isso, lembra que a intenção determina o resultado. Enquanto você faz esse movimento de estar, de pagar as coisas para os seus pais, você está de costas para a sua vida. Você não está indo para a sua vida de adulto. E eu vou provar essa fala aqui para vocês com algo muito especial que Bert Hellinger traz no livro No Centro Sentimos Leveza. Toda vez, então, que eu estou em desordem, o que é estar em desordem? Está fora do meu lugar. Se você está achando que teu pai e tua mãe não dão conta de algo, você foi para o lugar dos pais deles. Entende?
Se você está cuidando dos seus pais e não está cuidando da sua vida, você está fora do seu lugar de filho. Se você está morando com seus pais e você depende dos seus pais, você criou uma dependência com seus pais porque de alguma forma ou você acha que deve algo para os seus pais ou você acha que seus pais te devem algo. Entenda isso de uma vez por todas, tá? Eu tenho clientes que estão morando com os pais depois de mais velho, tem clientes que arrumaram até filho, arrumaram casamentos abusivos, porque a gente arruma de tudo para a gente poder fazer esse movimento. Porque no fundo, achava que tinha que defender a mãe do pai, ou que tinha que defender o pai da mãe, ou que tinha que tomar um partido de alguém. E aí, no fundo, sabe o que ainda acontece quando essa pessoa está lá morando com aquela mãe? Vou dar um exemplo, tá? Uma paciente que voltou a morar com a mãe e aí fica lá na relação, no meio da relação de casal dos pais, tentando mediar porque o pai traiu a mãe, porque o pai briga com a mãe, porque o pai bate na mãe ou qualquer coisa do gênero. Tá bem. Aí o que acontece? Ela fica ali defendendo a mãe, mas na verdade ela sabe que a mãe tem uma dor muito grande e que essa mãe não consegue dar o amor que ela acha que a mãe deveria dar para ela. E aí o que acaba acontecendo? Ela tá ali mendigando o amor da mãe. Ela tá ali mendigando a atenção da mãe. E por isso ela fica sacrificando a própria vida para ficar ali, tentando cuidar dessa mãe, para fazer a mãe dela olhar para ela tentar se sentir amada. Entende? E aí o que acontece? Essa mãe não tem capacidade física e emocional de dar mais do que ela já deu. Essa mãe não tem, porque ela também tem a dor dela com a mãe dela. Depois eu vou falar novamente de uma constelação que eu falei para vocês a semana passada, retrasada, não sei, que vale a pena a gente lembrar de novo nesse contexto, tá? Então ela fica tentando a atenção da mãe, mas no fundo ela tá morrendo de raiva da mãe e também morrendo de saudade do colo da mãe. Ela não consegue pegar o colo da mãe, porque ela não consegue ficar vulnerável. E eu tenho clientes que a gente faz até o exercício, fala assim, imagina que tua mãe tá bem grande na tua frente, que você vai olhar ela para cima. Ai, não consigo, Paula. Não consigo ver grandeza na minha mãe. Por quê? Porque ela tá vendo a mãe dela fraca ali na frente dela. Ela tá vendo a humanidade da mãe dela. Então isso gera nela uma saudade muito grande do colo. Que saudade que eu tenho. Meu Deus, como eu queria que minha mãe fosse minha mãe. Como eu queria que minha mãe me pegasse no colo. Como eu queria que minha mãe cuidasse de mim e eu que tenho que cuidar dela. Então ela tem essa saudade, ao mesmo tempo ela tem uma grande raiva. Uma raiva porque a mãe não dá a atenção que ela queria. Uma raiva porque a mãe colocou ela no meio da relação dela com o pai. E uma raiva porque se ela for pro pai, ela tá traindo a mãe. E aí, no fundo, ela tá morrendo de saudade do pai, mas tá julgando o pai porque o pai fez errado, porque o pai traiu a mãe, porque o pai nananã. E aí, no fim, além de tudo, além dela estar ali no meio da relação de casal dos pais, como mediadora dessa relação, mesmo que não more, tá, gente? Porque eu tô falando aqui de morar com os pais, mas às vezes a gente não mora com os pais. Eu fiquei anos da minha vida mediando a relação de casal dos meus pais, morando em Florianópolis e eles morando em Presidente Prudente. Não é sobre isso. Não é físico o negócio, tá? Mas às vezes também é físico. Mas aí eu tô ali questionando tanto meu pai, que daí o que acaba acontecendo? Eu acabo contratando para minha vida relacionamentos muito parecidos com esse. Em que eu vou ter alguém que vai me trair, que pode até não ser o meu marido, meu namorado que vai me trair, mas o meu sócio, meu parceiro vai me trair, um cliente vai me roubar. Alguém vai fazer alguma coisa que vai trazer a mesma situação, a mesma repetição de padrão para sua vida. Certo? Então isso é muito sério, gente, porque na verdade todas as repetições de padrão que a gente está vivendo, tudo aquilo que a gente não flui na nossa vida está diretamente relacionado a essas demandas que a gente tem sobre pai e mãe. E o contrário é verdadeiro. Então tem um homem morando com... Esses tempos atrás eu tenho atendido alguns homens, né? E a maioria deles, todos eles estão emaranhados com a mãe. Até estão casados, se for o caso, ou às vezes não estão casados, estão buscando um relacionamento, ou estão no relacionamento, mas eles estão ali defendendo a mãe. Por quê? Porque o pai traiu, porque o pai saiu de casa muito cedo, às vezes o pai até morreu, ele era uma criança, e aí esse homem teve que ir lá assumir esse lugar desse pai. Daí é falado, né, homenzinho da casa, né, e muitas coisas desse jeito, dessa conotação. Ah, meu filho, se não for você, a nossa casa não vai pra frente. Ó, você é o homem da casa agora, o papai foi embora, você é o homem da casa agora. E os pais, as pessoas que estão ali cuidando, os cuidadores estão falando aquilo, a própria mãe está falando aquilo da boca para fora, porque foi o que ela aprendeu. Só que isso vai virando uma coisa muito pesada para esse homem. Ele é o homem da casa, meu Deus, ele vai ter que cuidar dessa mãe, ele vai ter que cuidar desses irmãos. Então ele vai para a vida, ele não consegue se estabelecer num trabalho, ele não consegue crescer, ele pode até crescer, mas vira e mexe ele vai dar um jeito de falir, ele vai dar um jeito de perder dinheiro. Lembra que a gente falou semana passada dos maus negócios? A gente perde dinheiro
E a gente cria maus negócios para roubar a nossa prosperidade. Por quê? Porque é o nosso movimento de voltar para casa. Porque daí o que acontece? Ou eu vou ter que ficar dependendo dos meus pais, dependendo da minha mãe, dependendo dessa pessoa que eu estou cuidando, porque a vida faz exatamente assim. Você, como pai, os pais são grandes, né? Você, como filho, você sempre é menor do que seus pais. Quando você acha que você é maior do que seus pais, que você é melhor do que seus pais, o que acaba acontecendo? Vira uma desordem. É como se esse bonequinho aqui que é menor, ó, eu como filho eu sou menor, mas é como se esse bonequinho subisse num pedestal e ficasse aqui. Aí a vida sempre vai fazer o seguinte, a vida vai fazer você adoecer, vai fazer você perder dinheiro, vai fazer você falir, para você voltar para casa à força. Então essas pessoas, homens e mulheres que voltam para casa, ou que não conseguem fluir na vida, vira e mexe, perde tudo, tem que começar tudo de novo, a gente fala, ai, que guerreira, que batalhadora. Na verdade, está precisando voltar para o lugar de filho, só isso. Entende? Gente, eu tô com tantas coisas na cabeça que eu tô falando, eu saí da forma estrutura aqui para poder falar com vocês, conforme uma grande linha de raciocínio que chegou para mim, meditando na live de hoje, tá? Se tiver muito confuso, vocês me falam, se tá dando para entender, me fala também, por favor. E eu vou ler aqui um trecho do Bert Hellinger, do Centro Sentimos Leveza, que diz o seguinte, o trecho está na página 97 do livro no Centro Sentimos Leveza, e o título é A Presunção. Nesse texto ele diz o seguinte, a ordem do dar e receber na família é subvertida quando o mais novo, ao invés de receber do mais velho, então o filho, ao invés de receber do pai, ou receber da mãe, e de honrá-lo por isso, pretende dar-lhe como se fosse igual ou mesmo superior a ele. Isso acontece, por exemplo, quando os pais querem receber dos filhos, e existe isso. Inclusive, quem não assistiu a live sobre inveja dos pais, vale a pena assistir, porque eu falo muito sobre isso, é muito interessante, inclusive, tá? E às vezes os nossos pais, porque eles também têm as demandas deles, lembra? São crianças como você. Então, os nossos pais, eles também na criança deles, às vezes vêm sugar da gente. Eu conheço muitos pai e mãe sugadores, que fazem chantagem emocional com os filhos, inclusive. Só que eles fazem isso sem saber o que estão fazendo. Pais que, inclusive, sufocam os filhos, cuidando dos filhos, com filhos mais velhos, filhos que não conseguem viver a própria vida e ficam adoecidos, inclusive. Depois eu falo de uma outra constelação que eu fiz. Tenho 2 constelações para falar para vocês aqui ainda hoje, tá? Que são exemplos muito legais que eu vou comentar, que vai fazer a gente encaixar mais alguma didática. Mas esses filhos ficam adoecidos, porque esses pais estão ali sugando, e o filho, com medo de perder essa importância pessoal, com medo de perder o amor desses pais, se sujeita a ficar doente, a não fluir na vida, para ficar nessa relação de cuidar. Mas é um cuidar doente, né? Então ele diz, a ordem do dar e receber na família é subvertida quando o mais novo, ao invés de receber do mais velho e honrá-lo por isso, pretende dar-lhe como se fosse igual ou mesmo superior a ele. Isso acontece, por exemplo, quando os pais querem receber dos filhos ou os filhos querem dar aos pais o que estes não receberam dos próprios pais ou dos próprios parceiros. Pois então os pais querem receber como se fossem filhos e os filhos querem dar como se fossem pais. Com isso, o dar e receber, em vez de fluir de cima para baixo, por que fluir de cima para baixo? Porque os pais só dão, gente. Os pais, eles deram a vida pra gente, tem nada mais precioso, tem nada que a gente possa devolver para os nossos pais que seja tão grande quanto que eles nos deram. Mas enfim, com isso, dar e receber, ao invés de fluir de cima para baixo, tem de fluir de baixo para cima, contra a força da gravidade. Aqui está o pulo do gato. Todas as vezes que você quer dar algo para os seus pais, que você acha que você deve algo para os seus pais, ou que você acha que seus pais devem algo para você, além do que eles já te deram, que foi a vida, você entra no movimento de contrafluxo. A gente faz o movimento de ir ao contrário da força da gravidade. É como se, imagine um rio que está fluindo e você tenta fazer a correnteza ir para cima. Você tenta fazer o rio subir a correnteza ao invés de descer e fluir na correnteza. O que acontece quando a gente faz isso? Entra no movimento de contragravidade, de contravenção. Só que a contravenção
se ela for em desordem, nós somos contraventores por natureza. Nós nascemos para ser contraventores, gente. Nós nascemos para fazer diferente da nossa família. A gente tem, é nosso dever fazer diferente da nossa família e viver coisas maiores e melhores do que eles viveram. Porque senão não faz sentido a gente estar aqui. Para a evolução da espécie, a gente tem que fazer isso. Só que se o motivo da gente fazer isso for para provar para eles que a gente é bom, for para buscar o amor que a gente acha que eles não nos deram o suficiente, ou se for para tentar ser a aposentadoria dos pais, para cuidar dos pais, eu vou prosperar na vida porque eu vou cuidar dos meus pais, porque meus pais não vão passar por tudo que os pais dele passaram, porque eu não admito os meus pais passando por essa dor, por essa pobreza, por essa escassez e tudo mais. Então, todas as vezes que eu quero intervir no destino dos meus pais, todas as vezes que eu quero fazer algo porque eu olho para eles e eu não dou conta de sentir a dor de ver o destino deles atuando neles, nesse momento eu estou fazendo uma contravenção. Nesse momento eu estou morando além do aparente, na casa dos meus pais, mesmo que eu não more com os meus pais. Nesse momento eu estou me colocando indisponível para a minha vida. Eu estou me colocando indisponível para colher os frutos que a minha vida tem para me dar. Sim? E aí então, porém, essa forma de dar, como um riacho que quisesse subir a montanha, ao invés de descê-la, não alcança a sua meta. Quando um filho infringe a hierarquia do dar e do tomar, o que acontece com esse filho? Ele se pune com severidade. O que é se punir com severidade, então? Não ganhar dinheiro, contratar relações abusivas, ficar adoecido, não conseguir fluir na vida, nos seus projetos, nos seus sonhos, e ele se pune com severidade, frequentemente com fracasso e declínio, sem tomar consciência da culpa e da conexão. Pois como é por amor que ele transgride a ordem do dar, ao dar ou tomar o que não lhe compete, sempre por amor, gente. Nosso amor de alma, ele não é o amor que a gente conhece. O amor de alma, ele é além do aparente. Ele é da nossa criança ferida, como eu estava dizendo para você. É o amor que quer pertencer à família de qualquer jeito. Então ele diz, pois como é por amor que ele transgride a ordem ao dar ou tomar o que não lhe compete, ele não se dá conta da própria presunção. E julga que está agindo bem. Porém, a ordem não se deixa suplantar pelo amor. Escreve isso é muito grandioso, muito glorioso. A ordem não se deixa suplantar pelo amor. Pois o sentido de equilíbrio que atua na alma, anteriormente a qualquer amor, leva a ordem do amor a fazer justiça e compensação, mesmo ao preço da felicidade e da vida. A gente perde a felicidade e a vida. A gente perde o fluir, a vitalidade, a plenitude, a alegria de viver. Eu atendo pessoas todos os dias que perdem totalmente a alegria de viver porque estão fora do seu lugar. Paula, qual é a solução? Pelo amor de Deus, existe solução? Bert Hellinger diz uma aqui, mas eu já vou exemplificar para vocês de uma outra forma também, tá? Mas vamos lá. Pois o sentido da alma, acho que eu não tinha dito isso, né? Pois o sentido de equilíbrio que atua na alma, anteriormente a qualquer amor, leva a ordem do amor a fazer justiça e compensação, mesmo ao preço da felicidade e da vida. Por essa razão, a luta do amor contra a ordem está no início e no fim de toda tragédia. E só existe um caminho para escapar disso. Escreve aí. Compreender a ordem e segui-la com amor. Compreender a ordem é sabedoria, segui-la com amor é humildade. Uau! Compreender a ordem é sabedoria, segui-la com amor é humildade. O que é compreender a ordem, afinal? Compreender a ordem, em primeiro lugar, é você olhar para os seus pais, e você pode escrever essa palavra que eu amo. A palavra é destino. E lembrar que a tua família de origem, que os teus pais têm um destino que eles já vieram prontos, programados. E que o destino deles está tudo certo para eles. Paula, mas é um destino de dor, é um destino de pobreza, é um destino de doença. Eu não consigo olhar para esse destino e acreditar que eles têm que viver esse destino, porque eu não tenho que viver um destino. Por que os meus pais têm que viver um destino? Porque teus pais não vão fazer o mesmo movimento que você está fazendo. Você acha que nossos pais vão buscar? Eu atendo pessoas de 60, 70. Esses dias encontrei uma cliente minha que ela tem 78, 79 anos, quase 80, né? E ela foi uma cliente assim que eu atendi, mãe, a filha dela e a filha da filha dela e ela. Tipo, mãe e filha, né? E foi muito incrível atender ela. Ela era uma das clientes mais dedicadas que eu já tive na vida.
Eu falo para ela até hoje que o caderninho dela, que ela anotava nas sessões, eu falo, gente, eu quero esse caderninho para mim. Ela mudou de vida completamente. Completamente. Eu tô para dizer que ela mudou até mais que as meninas, porque as meninas ainda estão fazendo outros movimentos. E ela, nossa, mas ela fez uma reviravolta na vida dela. Ficou acho que uns 4, 5 meses em atendimento, ou um pouquinho mais, não passou de meio ano. E ela fez uma reviravolta na vida dela. Fez plástica, sabe? Se arrumou, ficou linda, começou a usar umas roupas diferentes. Mas uma mulher extraordinária. Mas ela é uma em milhões que vão fazer o movimento depois de 60, 70 anos de idade para buscar, porque não é fácil ouvir as verdades que a gente ouve aqui, não é fácil a gente mergulhar nas profundezas das nossas dores, das nossas questões. Eu estou com algumas clientes aqui que estão assistindo, a Bia até falou, uau, muitas mangas, né? A Mari entrou aqui agora, a Mari, tive a oportunidade de estar com a Bia e com a Mari esse final de semana passado lá em Epitácio, e a gente estava falando sobre quão profundo e quão corajoso é da nossa parte a gente olhar para as nossas feridas e tratar elas. Entende? Não é para qualquer um, né? E, na verdade, não é para qualquer um no sentido pejorativo. Não vamos julgar as pessoas que não estão buscando tratamento. Mas, assim, os nossos pais, nossos avós, nossos tios e, de repente, nossos irmãos, nossos amigos, eles não vão querer buscar, porque é um preço muito alto, que não é o preço do dinheiro. Eu faço constelação, faço grupo, faço um monte de coisa aí de processo de desenvolvimento pessoal e vocês precisam ver muitas vezes como é difícil as pessoas conseguirem chegar. As pessoas chegam, às vezes, a pagar ou então acontece alguma coisa e a pessoa não consegue vir para o processo. Por quê? Porque ela sabe, no fundo, que ela vai olhar para algo ali que vai ser profundo e dolorido. Né? Eu ainda tenho um jeito mais engraçado, didático, trago bastante música, bastante ludicidade. Né? Eu tento trazer isso porque eu falo assim, cara, de alguma forma eu quero trazer mais leveza para que a gente possa olhar para as nossas questões. Né? Até um estilo que eu acabei criando porque eu sofri muito para olhar para as minhas questões. Hoje em dia é mais leve, é mais fácil, é mais simples. A gente chora e tal, né? A gente entra lá no lado obscuro da força, mas a gente volta mais rápido para a luz. Mas nossos pais não vão fazer isso, gente. O destino deles é o destino deles, está tudo certo. Quando a gente respeita o destino dos nossos pais, a gente consegue mudar completamente a nossa jornada. Quando a gente começa a olhar com respeito, o que é respeito? É a gente olhar e concordar sem querer mudar nada. A gente entende que aquilo é o certo para eles. Eu paro de querer invadir o livre-arbítrio, eu paro de querer invadir o destino, eu paro de querer invadir o espaço que não é meu, paro de querer entrar no lugar dos avós, paro de querer entrar no lugar que não me pertence. E a partir do momento que eu faço isso, eu consigo olhar para a minha própria vida. Tem aquela musiquinha que eu sempre canto para vocês que diz, né? Tomo conta da minha vida. Tomo conta da minha vida. Hey! Tomo conta da minha vida. Tomo conta da minha vida. Cuidado com essa fala, Lu. Cuidado com essa fala. E daí os pais fluem também. O que é fluir? Quem somos nós para julgar ou analisar o que é fluir dos pais, tá? Cuidado, porque a gente sem querer acaba olhando para os nossos pais e a nossa intenção escondida sobre a gente deixar os nossos pais em paz, deixar a humanidade dos nossos pais, pode estar em querer que eles fluam, tá? Chegou aqui em mim, no meu coração, de uma maneira bem intensa, tá? No destino deles. Como assim, você quer dizer? Ai, Rô, que bom que você tá tomando conta da sua vida. É difícil, né, Rô? A gente olha, por exemplo, quem tem filhos, mais ainda. Quem tem filhos, os pais são separados, mais difícil ainda. Por quê? Porque daí a gente quer ainda colocar nossos filhos para cuidar dos nossos pais. A gente acha que deve algo para os nossos pais, que deveria cuidar dos nossos pais, e aí a gente vai frutificar na vida e não consegue frutificar 100%. E aí vai lá e bota os nossos filhos, nossos projetos, nossas empresas, nossos negócios. Mas eu ia contar para vocês de uma constelação que eu fiz, que foi muito interessante. Tive a honra de fazer essa constelação com a doutora Armanda, que é a psiquiatra, minha amiga, minha parceira, né, do Vida Viva e tudo mais. E a gente estava estudando um caso, porque a gente percebeu o seguinte, que tinha alguns casos psiquiátricos que não evoluíam. E por mais que a Armanda, imagina, a Armanda é uma profissional super competente, uma profissional tanto da psiquiatria quanto da constelação familiar, ela é uma consteladora, e eu também, né? Eu sou uma profissional super competente, sou uma profissional que estou ali trabalhando, tenho vários recursos para os meus clientes, e a gente estava conversando, inclusive, de casos em comum que a gente estava atendendo que não ia para frente.
Falou, mas vamos olhar além do aparente para isso? Porque a gente também, como salvadora, vira e mexe, a gente também quer salvar os nossos clientes, né? A gente também sai do nosso lugar, a gente também vai para o lugar de pai e mãe deles, a gente também julga os pais dos nossos clientes como humanos que nós somos. A gente busca se revisar, a gente busca ficar no nosso lugar o tempo todo, mas às vezes a gente faz isso como humanos que somos. Tá bom. Humildemente fomos ao campo para poder observar. E aí a gente colocou a seguinte situação. Nós colocamos uma situação de uma pessoa que tem esquizofrenia e a mãe dessa pessoa e colocamos as duas no campo. A gente até colocou papeizinhos, a gente não sabia quem que a gente estava representando. Eu representei uma pessoa e ela representou outra pessoa. Então estávamos ali, uma representando a mãe desse paciente e uma representando o paciente. Tá bom. Aí o que aconteceu? A gente começou a se movimentar e eu comecei a circular a Armanda. Eu ficava rodeando ela, tentando puxar ela, tentando mostrar. Eu peguei o saquinho de coisas e aí eu joguei no chão, no tapete. E aí eu queria que ela olhasse, e eu fazia, e eu mexia, e eu mostrava. E ela não queria olhar, e ela puxava, ela queria sair de perto de mim. E eu senti uma angústia, meu Deus, por que ela quer sair de perto de mim? Que aflição e tal. Até que uma hora ela foi lá para um canto, tipo, tinha uma janela assim na sala que a gente estava, ela foi lá para o canto, ficou olhando na janela e ela ficou ali, parada. Eu falava, gente do céu, por que ela não me olha, né? E ela ali, fazendo movimento e tentando me chamar a atenção de tudo quanto é jeito. Fazia barulho, fazia firula, nananã. E aí, eu e ela, depois discutindo, tanto eu quanto ela, achamos que eu estava representando o paciente com esquizofrenia. E que ela estivesse representando a mãe do paciente, a mãe que estava ali. A mãe tentou ajudar o paciente, a mãe levava o paciente, né, um adulto já, para poder ser tratado na psiquiatria e tudo mais, mas o paciente não aderia ao tratamento. E aí a gente olhando a Armanda lá na janela, a Armanda ficava olhando assim, e falava, provavelmente ela é o paciente com esquizofrenia, que ela está fora de órbita ali. E a esquizofrenia tem muito isso, né? A pessoa fica em outro planeta, ela enxerga outras coisas, tipo, ela não está aqui nessa realidade. E aí, a hora que a gente abre os papeizinhos, estava realmente... não, ao contrário, meu Deus. Agora que eu tô falando, tô lembrando que foi ao contrário. Na verdade, a gente achou que eu era o paciente que estava fazendo o movimento de chamar atenção, porque o paciente não aderiu ao tratamento. Foi isso, me perdoe que eu confundi aqui. Que eu era o paciente, né? Que eu estava fazendo os movimentos de chamar atenção, que eu estava fazendo os movimentos de chamar a atenção da mãe, porque a mãe estava fora. Foi isso. E aí que a Armanda seria a mãe do paciente que estava ali sem conseguir olhar para aquela dor, mas tentando ajudar o paciente. Foi isso. Tá bom. Aí a hora que a gente pega os papeizinhos, a gente vê que é o contrário. Que a Armanda, na verdade, representava o paciente e a mãe estava tentando chamar atenção. E, gente, muitas vezes é isso que acontece. Essa mãe, ela tinha que ser a paciente, na verdade. Mas ela não queria olhar para a verdade. Ela não queria olhar para aquilo que realmente estava acontecendo. Os pais, gente, usam a gente. Os nossos pais usaram a gente. Você, como pais, pode estar usando seu filho. Os pais usam a gente como mediadores das questões deles. Das coisas que eles não conseguem olhar. Das questões da criança machucada deles. E eles botam a gente no meio do rolo ali. Inclusive, o que os nossos pais fazem? Como eles estão nessas demandas, eles usam a gente para ficar preocupados. Ocupados. E a gente, como filho, vai ao sacrifício. A gente para de fluir na nossa vida para poder deixar os nossos pais ocupados. Aquele rapaz que a gente estava olhando no campo, que tinha esquizofrenia, ele mantinha a esquizofrenia com muita raiva da mãe. Porque eu pergunto para a Armanda como estava se sentindo, ela com muita raiva da mãe. Com muita raiva. Por quê? Porque ele entregou a vida em sacrifício. A dor daquela mãe. Mas por que ele mantinha a esquizofrenia? Ele não podia melhorar. Porque se ele melhorasse, ele poderia perder a mãe. É como se a alma dissesse assim, se eu fluir na vida, se eu melhorar na minha vida, a minha mãe não tem mais o que fazer aqui, ela vai morrer. Entendeu? Então a gente adoece, a gente perde dinheiro, a gente não cria vínculos saudáveis, a gente... Vamos voltar lá no começo da live, nos sintomas de quem mora com os pais.
Posso não morar fisicamente com os meus pais, mas moro além do aparente, moro no coração. Eu não fluo na vida, nos meus projetos, eu não ganho dinheiro, ou ganho dinheiro pouco, eu não sustento o dinheiro, eu não crio vínculos saudáveis, eu encontro pessoas na minha vida que não estão disponíveis, pessoas que vão me trair, pessoas que vão ficar indisponíveis, que vão me machucar. Tudo isso para eu ficar voltando para a casa dos meus pais. Mas por que eu quero voltar para a casa dos meus pais? Porque eu quero mantê-los ocupados. Ou porque eu quero salvá-los do destino deles. Ou porque eu ainda acho que eles me devem alguma coisa e eu estou lá cobrando. Ó, vocês vão me pagar. E nessa postura eu estou desrespeitando o destino deles, nessa postura eu estou fora do meu lugar, ao invés de eu estar aqui como pequeno diante da grandeza sagrada dos meus pais que me deram a vida, eu tô grande, tô arrogante. E a vida me faz perder as coisas para que eu volte para o meu lugar. A vida me faz voltar, sabe aquela história? Ou vai por bem ou vai por mal. E aí a gente fica na rua da vida. A gente fica sem realização, sem fluidez. Retomando aqui, então o Bert Hellinger diz, né? A luta do amor contra a ordem está no início e no fim de toda tragédia, porque tem um amor, lógico que tem um amor. Quando a gente olha para os nossos pais e a gente quer salvá-los do destino deles, é um tipo de amor. Só que é uma desordem, porque o destino que os nossos pais têm, assim como o nosso próprio destino, ele veio programado. Só vai sair da repetição do destino quem buscar. O reino dos céus é tomado por esforço. Sempre tenho trazido essa expressão porque ela é muito forte. E não é todo mundo que vai querer fazer o esforço de tomar o reino dos céus. Quem está aqui, ó, que está me assistindo, gente, né? Você que está assistindo também depois essa live e tudo mais, a gente está aqui trabalhando pra caramba para a gente poder ir para a luz. E lê, e estuda, e faz constelação, né? E faz barra de axis, e faz tratamentos, e faz desenvolvimento pessoal, imersão e etc. Que daí a gente acaba gostando depois, né? Aí fica gostoso. Mas no começo mesmo não é fácil. E as pessoas que vieram antes, as pessoas que estão vivendo mais no fluxo do destino, gente, está tudo bem para elas. Elas não vão mudar. Elas não vão mudar e está tudo bem. Quem falou que tem errado nisso? Se você sai do julgamento de certo e de errado, o que é bom, o que é ruim, a tua vida já muda 200%. Porque quem é você para dizer que a forma como teus pais estão vivendo é ruim? Eu sempre conto a história do meu pai e da minha mãe, que eles falaram a vida inteira, né? Porque brigavam um com o outro, falavam mal do outro, não sei o quê, nananã. Meu pai pegava lá um papel em branco, eu vou embora, pode até aqui, ó, eu assino o que você quiser em branco, pode ficar com tudo, não sei o quê, lá. E aí, quando eu estava com 36 anos de idade, sem fluir na vida, sem ganhar dinheiro, dependendo dos meus pais, porque eu com 36 anos de idade ainda dependia dos meus pais, eu comecei a pagar as minhas contas, saiba disso, comecei a pagar todas as minhas contas com 38 para 39 anos de idade. Hoje eu me sustento, hoje eu vou fazer 42 anos de idade, cara, pouquíssimo tempo que eu me sustento. Por quê? Porque eu tinha dois movimentos. Eu achava que se eu não desse preocupação para minha mãe, e minha mãe tivesse que me ajudar financeiramente falando, minha mãe não ia mais ter o que fazer aqui na vida. E ela ia parar de me amar. E eu achava que se eu desse certo na vida, como meu pai falava que quando eu me sustentasse ele ia separar da minha mãe, então eu já tinha estragado a vida da minha mãe, que não foi fazer mestrado por causa de mim, que não fez isso por causa de mim, que não fez aquilo outro por causa de mim, né? Eu achava que a única felicidade da vida da minha mãe era me sustentar. E aí, então, meu pai que dizia que ia separar da minha mãe depois que eu fizesse 18, depois que eu me sustentasse, depois que eu cuidasse da minha vida, então eu não podia cuidar da minha vida, porque se eu cuidasse da minha vida e ganhasse dinheiro, eles iam ser obrigados a separar. E aí eu lembro que com 36 anos de idade eu viro pro meu pai e falo, por que você não separa da minha mãe? Ele diz, eu não. Pra quê? Tá tudo tão bom. Eu, oi? Minha mãe, por que você não separa do meu pai? Eu? Depois de tudo que eu investi nele? A nossa vida tá maravilhosa, a gente tá na melhor fase da vida. Eu, oi? Pra eles tá tudo bem. Eles brigam porque eles não têm o que fazer, eles gostam de brigar. Brigar é uma dinâmica, é simplesmente uma dinâmica da relação deles. Quem sou eu pra falar que a dinâmica deles tá errada? Uma cliente minha que contava que a mãe virava para ela a vida inteira. A mãe reclamava, não sei se ela tá por aqui. A mãe reclamava do pai, reclamava. Aí ela já estava no segundo ano de processos, né? Já tinha vindo para constelação, aí vai e volta, tal. A gente estava fazendo um processo novo. Aí um dia ela falou assim, Paula, você não vai acreditar o que aconteceu. Minha mãe estava lá reclamando, falando, meu pai, nananã, e eu surtei.
Surtei, comecei a gritar. Falei, ai, eu não sei como te ajudar, mãe, eu não sei o que fazer. Ai, isso tudo é muito pesado pra mim. Começou a chorar, disse que a mãe dela virou pra ela e falou assim, que é isso? Socorro, que é isso que tá acontecendo aqui com você? Que surto é esse? Eu, hein? Não tô te entendendo. Eu não sei como te ajudar, mãe, eu não sei, eu não posso fazer nada, eu sou tua filha, eu sou pequena demais pra isso. Comecei até a falar umas falas de constelação pra ela, daí a mãe dela disse que começou a rir. A mãe dela uma vez fez um workshop com a gente, e ela olhava, ela falava, ai gente, vocês são muito dramáticas. Eu, hein, não sei pra que tudo isso. Aí a mãe dela falou, mas eu não tô te pedindo ajuda. Ela, oi? Eu não tô te pedindo ajuda, nunca te pedi ajuda. Eu só tô falando porque você tá aqui na minha frente. Eu ia falar pra qualquer pessoa que estivesse aqui, você que tá aqui. Daí ela, Paula, caiu o cassino de Las Vegas inteiro. Não caiu uma ficha, caiu o cassino de Las Vegas inteiro. Falei, gente do céu, você tá de brincadeira. A mãe nunca pediu ajuda. Gente, os nossos pais, eles podem ter os comportamentos deles, mas na verdade mesmo, se você parar para olhar além do aparente, eles não estão pedindo a tua ajuda. Eles estão bem. Você que acha que eles estão pedindo a tua ajuda, porque você que acha que você tem que salvar os seus pais, porque você acha que você deve alguma coisa para eles, ou que eles devem alguma coisa para você. Você aprendeu a julgar muito cedo e você fica comparando teu pai com a tua mãe, você fica achando que teu pai tá errado pra tua mãe, ou tua mãe tá errada pro teu pai. E todo esse julgamento que a gente faz coloca a gente como criança diante da vida. E coloca a gente morando com os nossos pais até morrer. Sai dessa! Paula, como que eu saio dessa? Respeitando o destino dos seus pais. Querido papai, querida mamãe, eu respeito o seu destino. Querido papai, querida mamãe, por mais que seja dolorido e seja diferente do que eu considero uma boa vida, essa é a vida certa para vocês, esse é o destino certo para vocês. E eu me afasto e eu deixo a humanidade de vocês em paz. Isso é muito digno você fazer isso. Isso é um exercício diário. Já coloquei uma meditação no YouTube sobre isso. Entra lá, pede para mim. Pega os recursos, gente, pelo amor de Deus. Todos os recursos que eu faço, eles são incríveis. Eu fico chocada, às vezes, da canalização que Deus proporcionou de trazer recursos tão poderosos e recursos que vão chegar e estão chegando para a gente poder ir mais rápido. Que eu demorei 8 anos, 10 anos para atingir de consciência. Eu trago para vocês aqui em 20 minutos e uma meditação de 7 minutos que vai mudar a tua vida. De graça ainda no YouTube. Pega. Sabia que para a gente fluir na vida a gente precisa aprender a receber? Então, é isso, é sobre isso. É você olhar para os seus pais e falar assim, querido papai, querida mamãe, vocês me deram a vida, isso é suficiente. Eu paro de questionar agora, eu paro de demandar mais de vocês não tem que me dar mais nada. Querido papai, querida mamãe, eu não devo nada para vocês. Gente, a gente não deve nada para os nossos pais. A maior ofensa que a gente faz para o fluxo da vida, escreve isso, a maior ofensa que a gente faz para o fluxo da vida é querer devolver para os nossos pais. Até porque o que eles nos deram é tão grandioso e imensurável. Nossos pais não podem, nós não podemos pagar com nada. Não existe dinheiro no mundo, não existe nada no mundo que a gente possa devolver para os nossos pais que seja tão grandioso quanto o que eles nos deram. Treine a expressão, foi suficiente, foi suficiente, foi suficiente, foi suficiente, foi suficiente. Eu deixo a humanidade de vocês em paz. Foi suficiente, querido papai, foi suficiente, querida mamãe. Eu deixo a humanidade de vocês em paz, eu deixo a relação de casal de vocês em paz. O que é deixar a relação de casal de vocês em paz? É deixar eles resolverem as coisas deles. Paula, mas minha mãe me pede ajuda. Fala, querida, tá aqui o telefone da Paula. Tá aqui o telefone da psicóloga tal. Tá aqui o telefone da psiquiatra. Tá aqui o telefone do manicômio. Do hospício, se for o caso. Mas eu não dou conta disso. Se afasta. Ó, não sei nem se dá tempo aqui. 9h05. Acho que até vai derrubar minha live aqui daqui a pouco. Derrubar não. Pode estar amarrado, né? Como é que é? Pode pôr aqui nisso tudo. Técnica da vaca. Mamãe começou a falar. Canta uma música na tua cabeça. Tomo conta da minha vida. Tomo conta da minha vida. Hey! Entendeu? Tira o corpo. Técnica da diarreia. Ai, meu Deus, tô com uma diarreia, vou no banheiro, já volto. Não volta nunca mais. Vai no banheiro, vai. Ai, mãe, você acredita que tá tocando o telefone aqui? Já volto. Para você sair do julgamento. Às vezes a gente tem que fazer esses surtos psicóticos esquisitos, esquizofrênicos aqui, que ninguém vai entender o que está acontecendo, essa saída pela culatra. Mãe, nossa, eu lembrei que eu tenho um compromisso agora, depois eu volto, depois a gente conversa sobre isso. E sai. Para quê? Para você sair do julgamento. Quer fazer uma coisa legal? Vai na casa dos seus pais e fica,
senta no chão e fica olhando para cima. Porque daí você vai ser obrigada a vê-los grandes. Nem que seja só na materialização física de olhar para cima e vê-los grandes. Aí você pode falar, nossa, meu pai é tão grande, minha mãe é tão grande. Gente, eu saí da barriga da minha mãe, que louco, né? Eu cresci naquela barriga, que demais. Gente, já fui um espermatozoide no saco do meu pai, socorro, que demais. Quer fazer uma coisa legal sobre teus pais? Faz isso. Vai ver a grandeza deles. Vai materializar a grandeza deles no seu coração. É isso que vai garantir que você saia de uma vez por todas desse lugar de desordem. Para que você saia desse... Ah lá, a Amanda tá falando ali, eu digo que eu tenho uma reunião. É isso mesmo, fala que você tem uma reunião, fala que você tem... É que daí, fala que tem uma reunião e mora na casa dos pais, fisicamente falando, a gente precisa falar mais sobre isso. Né? Porque a maioria das vezes a gente está julgando, mas aí é papo para uma outra live. Gente, eu falei tantas coisas aqui, mas eu tenho tantas coisas mais para falar. A gente vai continuar falando sobre esse assunto, tá? Semana que vem a gente tem mais Café com Consciência. Se vocês tiverem dúvida, quem assistiu aqui, fala para mim o que valeu a pena. Escreve para mim, por favor, por gentileza. Escreve lá na live. A live vai ficar registrada ali no meu IGTV e no YouTube. No YouTube só mais tarde. Mas entra ali na minha live e fala, Paula, eu aprendi isso me chamou muita atenção. Paula, eu tenho dúvida disso, para eu poder também elaborar conteúdos que tem ainda mais a ver com quem está seguindo pertinho. Porque daí a gente evolui muito mais, gente. É sério. Eu preciso de vocês para a gente compartilhar essas coisas. Eu preciso de vocês como combustível, como mola propulsora. Eu sou muito criativa, tenho criado muitas coisas, graças a Deus, graças a essa vontade de fazer as coisas. Mas assim, eu sozinha é desse tamaninho. Eu com vocês é desse tamanhão. Sim? Então, falem comigo para a gente poder também elaborar coisas aí que vão de encontro com as dúvidas que vocês têm, porque daí o nosso conteúdo vai ficando ainda mais rico, mais detalhado e tudo mais. Tá bom? A Janaína tá dizendo, você é demais, sempre aprendendo, que delícia, Janaína, que honra você estar por aqui também. Ai, gente, uma coisa importante, a Janaína falou isso, então eu me lembrei. Domingo agora eu vou fazer uma imersão de constelação familiar aqui em Presidente Prudente. Quem tá por aqui, quem conhece alguém daqui, avisa os coleguinhas, avisa as pessoas, vai ser das 10 às 16, podendo ir até às 18. Tá? Vai ser lá no Instituto Humanital, um instituto maravilhoso de saúde mental aqui da doutora Valquíria, maravilhoso, incrível, tá? E vai ser uma imersão muito legal. A doutora Leila está perguntando, e dizer, esse assunto não é meu, é adequado? Não. Na verdade, não é que não é adequado, tá? Isso aí pode ser, inclusive, o tema da live da semana que vem, Leila. Não é que não é adequado. É que a postura interna é que determina o teu resultado. Se a tua postura interna está de comparação e de julgamento, você não vai obter sucesso nessa postura. Entende? Quando você está lá e fala, esse assunto não é meu. Ou, mamãe querida, esse assunto não é meu. É que esse assunto não é meu, não é uma expressão que vai ficar leve. Tá, sabe? Acho que você pode dizer, se você quiser falar para sua mãe, fala, mãe, eu sinto muito, mas eu não dou conta de te ouvir falando sobre isso. Talvez essa postura, essa fala seja um pouquinho mais adequada. Tá? Mas a gente pode falar mais sobre isso. Tem mais datas imprudentes? Ainda não. Mas se você quiser pedir uma data, eu crio datas a partir do seu pedido. Adoro, tá? Estou disponível para criar datas a partir das datas que vocês me trouxerem. Gente, que honra, que alegria estar aqui com vocês. Sigam aí os conteúdos, indica para as pessoas. Vai lá no YouTube pegar a meditação. Eu não vou colocar a meditação aqui não. Podia até colocar o link aqui nos stories, mas eu vou fazer vocês não, porque eu não faço nada, mas eu vou convidar vocês a fazer o movimento de lá no YouTube e tomar desses recursos, tá bom? E aí, qualquer dúvida a gente vai se falando. Semana que vem a gente segue nos nossos estudos por aqui. Tá bem, ó? Um beijo lindo, grande e cheiroso no seu coração. Feliz final de semana. Tchau!